Você sabe o que é gematria? Gematria é a numerologia judaica. A numerologia judaica não tem nada a ver com a numerologia divinatória ou esotérica. A numerologia judaica simplesmente é a atribuição de valores numéricos a cada letra do alfabeto judaico, de 1 a 10, depois 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, depois 200, 300, 400 no Tav. Então, de Aleph até Tav, cada letra tem um valor. E para que isso serve? Isso serve para você estabelecer correlações entre palavras hebraicas na Torá. Então, a partir dessas correlações, você consegue fazer interpretações e ter revelações em nível Sod, que é o nível mais profundo de interpretação da Torá. E a partir dessas correlações, você vai tirar conclusões acerca do texto e acerca dos elementos espirituais da Torá. Um exemplo disso é a palavra Nahash, serpente, que tem o mesmo valor de Mashiach em hebraico. Qual a importância disso? Isso confirma aquilo que Yeshua falou. Ele disse: assim como a serpente foi levantada no deserto, eu também serei levantado da terra e atrairei todos a mim. Vocês devem se lembrar do episódio da Torá em que, pelo pecado do povo de Israel, o Eterno permitiu que serpentes abrasadoras fossem até o povo e começassem a morder o povo, e quem era mordido pela serpente morria. Então Moshe, por ordem do Eterno, mandou construir uma serpente de bronze e levantar aquela serpente num madeiro, para que todos aqueles que olhassem para ela fossem salvos da morte e fossem curados. Bastava olhar para a serpente, com a certeza de que o fato de olhar para a serpente, na expectativa de fé, de ser curado e de ser salvo da morte, que a pessoa era simplesmente livrada de todos os seus males. O que isso quer dizer? O que Yeshua queria dizer com isso? E o que a gematria judaica dizendo que Nahash e Mashiach têm o mesmo valor numérico significa? O que devemos nós fazer em relação a Yeshua? A mesma coisa que o povo de Israel fazia em relação à serpente de bronze. Olhava para ela na certeza de fé de que seria curado, de que seria salvo dos seus pecados. E com isso a sua vida, que tinha recebido um decreto de morte, passaria a receber um decreto de salvação e de libertação. Que nós possamos entender isso e fazer como o povo fez com a serpente no deserto. Olhar para Yeshua com fé, na certeza de que através da morte dele, através do fato dele ter sido suspenso, levantado no madeiro, nós também seremos salvos e livrados do nosso primeiro destino provocado pelo nosso pecado, porque está escrito na própria Torá que o salário do pecado é a morte. E também está escrito na Torá que não há expiação sem derramamento de sangue. Assim como o Eterno proveu uma serpente de bronze, Nahash, no deserto, para que o povo não morresse, mas fosse salvo, o Eterno também proveu Mashiach, na sua morte expiatória, o nosso Mashiach Ben Yosef, para que nós também não morramos como fruto salário do nosso pecado, nós sejamos salvos da morte espiritual, que é chamada de segunda morte. Esse é apenas um dos exemplos que a gematria judaica nos dá de correlação perfeita entre palavras, nos trazendo revelações profundas. Mais tarde, em outros vídeos, eu vou falar sobre isso. Fica com essa ideia. O próprio Yeshua falou que assim como a serpente no deserto foi levantada e salvou a vida de muitos, ele seria levantado e atrairia muitos a ele.